Como o nosso pastor diz, nunca é demais orar, não é? Então vamos orar, pedir ao Senhor para estar guiando, Espírito Santo de Deus guiando tudo que a gente vai estar conversando hoje, amém? Paizinho, nós queremos te dar liberdade neste lugar. Senhor, a casa é tua, a nossa casa, que é o nosso interior, é teu. Queremos ouvir a tua voz e, ó Pai, em nome de Jesus, determinamos sobre esse lugar, que esse lugar pertence ao Senhor, e todas as vozes contrárias irão se calar, para que a gente possa ouvir somente a tua voz. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações grandemente. É o que eu te oro, Senhor, e te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Nós temos falado esse ano, né, muito sobre fé, mas além de falar sobre fé, algumas palavras que têm ficado no nosso coração, falando sobre secreto, intimidade, busca, obediência, constância, processo, disciplina, intencionalidade, presença. E eu confesso que desde que o nosso pastor pregou uma vez aqui sobre presença, ele disse que era suficiente para nós, bastava a presença dele. E eu confesso que eu tenho vivido demais isso na minha vida. Toda vez que eu penso em me preocupar de coisas que não são minhas, eu lembro daquela palavra que ele disse: olha, a presença dele é suficiente. Com isso deixaram de vir turbulências e situações? Não, claro que não. Mas eu sei que ele acalma a tempestade que vem, porque a presença dele verdadeiramente é o que tem nos bastado. E quando eu fui para fazer a conferência lá em São José, eu fui falando assim para Deus: Senhor, eu não sei o que. Eu comecei o ano dizendo assim: Senhor, eu sei que grandes coisas vão acontecer, eu ainda não sei o que é. E a gente às vezes tem mania de querer dimensionar coisas grandes, né? E Deus age totalmente diferente. E eu fui assim para São José: olha, eu quero coisas diferentes, eu quero processos na minha vida. Eu falei, não precisa pegar muito pesado não, brincando com ele, né? Mas de renovo, de Deus, eu quero mais de ti. Se tiver que ter processo, pode ter, mas desperta em mim tudo aquilo que o Senhor quer de mim. E lá nós ouvimos frases, nós ouvimos palestras assim que foram, desde a quarta-feira começou assim, nos dar chibatada. Muita coisa que a gente ouve no altar daqui, né? E com certeza, tudo que na pregação de quarta-feira que o pastor Ian estava pregando, parecia que era complemento da pregação do que eu tinha falado aqui sobre os ruiós. Até brinquei com o Celinho e falei assim: ó, se tu ouvir uma pregação bem parecida com essa, finge que não ouviu, né? Brinquei com ela. Mas não vai ser a mesma pregação não, né? Deus já tinha ministrado ao meu coração falar sobre João 15. E detalhe, eu soube que naquela quarta-feira, acho que o ministro Gabriel estava aqui pregando sobre João 15. Mas como nosso Deus é um Deus de novidade, ele não faz a mesma coisa da forma que a gente quer, né? Então, o pastor Ian, ele falava algumas coisas que no meu coração falava assim: olha, realmente é de Deus. E o tema dele era o poder do esconderijo. E uma das coisas que eu pedia para Deus é que Ele me desse disciplina para eu estar mais tempo no secreto com Deus. Aí é justamente a primeira palavra eu falei: papai, já vou apanhar aqui desde o início, né? Porque nós precisamos do secreto com Deus para amadurecer. E por isso que o tema dessa noite é de volta ao secreto para frutificar. Quem já vê comigo, eu não fico pedindo para passar, né? Mas a gente começou aí, de volta para frutificar. E Deus já me havia dado o texto de João 15. Eu não sabia muito bem como que isso ia acontecer, mas eu quero falar as frases que eu ouvi lá, que eu queria que ficasse martelando um pouquinho na tua cabeça. Para não falar, porque eu sei que é vaca que rumina, mas eu queria que ficasse ruminando também no teu inconsciente aí, tá? Eu até estava conversando com o Romero e falei assim: olha, tem palestras aqui que a gente deveria levar na íntegra para a nossa igreja, porque quando a gente tem algo bom, a gente quer compartilhar, né? E as frases que eles falaram lá, eram assim, algumas que eu vou falar, outras vai ser no decorrer da pregação. Antes de uma grande vitória pública, existe um processo no secreto.
Uma guerra espiritual, aí eu lembrei logo da gente aqui, que a gente falou muito sobre guerra espiritual, né, sobre batalha espiritual, sobre cura, libertação. Uma guerra espiritual não se sustenta sem intimidade com o Pai. Lugar secreto é lugar de provisão sobrenatural. A fé precisa ser testada para se tornar confiável. Deus permite secas para produzir fé madura. Foram frases que ficaram assim, que quando eu fui ouvindo, impactou meu coração. Anotei todas elas e outras mais, né? E eu quero ler então com você exatamente agora, João 15, tá? Olha, quero avisar aqui que o pessoal hoje está bom. Eu até ia reclamar de noite, mas não precisou, porque também não colocaram meu tempo. Então, eu esperei falar bastante para depois fazer o que a pastora Patrícia fez, né? Bom, então, não me tira 6 minutos que eu não falei isso tudo, não. Bota meus 50 aí. Quem errou foi você. Então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim em João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Algumas coisas vão ficando latentes para a gente aqui no texto. Eu sou a videira verdadeira. Se ele é verdadeiro, a gente vai ver que é porque existe uma falsa, não é? Então, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo, alguns falam toda vara, né? Alguns vão falar lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Espera aí. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Alguns dizem que são queimados. Né? E aí o 7, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Bom, a primeira verdade que eu aprendo e vejo nesse texto é o que eu já até comentei. Cuidado, a gente precisa ter cuidado na vida da gente. Porque se ele é a videira verdadeira, existe uma falsa na nossa vida. E a gente precisa ter cuidado para saber quem a gente tem buscado e ouvido. E também tem um texto que diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então precisamos ter intimidade para conhecer a voz do nosso pastor. E eu sou a videira verdadeira, mas é o lavrador quem produz os frutos. Se temos intimidade com o lavrador e a videira é verdadeira, nós vamos revelar o caráter e o fruto do Espírito através de ações, palavras e decisões. Querido, não tem como. Eu falo assim, geralmente eu digo isso para as pessoas, ou que eu estou discipulando, ou que eu estou atendendo, eu falo assim, não tem como você dizer para mim que lê a palavra, ora, tem intimidade com o Pai e não perdoa. Não tem como você não manifestar o fruto do Espírito. Né? O fruto é um só, é dele que vem. Apesar de ter alguns gomes, eu sempre falo assim, olha, pensa numa tangerina, pensa num cacho de uva, né? Tem vários, mas é o fruto e vem tudo dele. Não tem como eu estar ligado na videira, ler a palavra, orar, se eu não me relaciono bem com o outro. Não tem como. Não é algo que, a Cristina está falando isso daí, mas pode ter esse... Não. É a palavra de Deus. Diz que ele... E nós lemos aqui, que se a gente permanece nele,
porque ele faz tudo o que o Pai manda. Então eu tenho que revelar o caráter e o fruto do Espírito. Não tem como, eu já sei, quando eu estou assim, ansiosa, quando eu estou, vou falar baixinho, né? Meus pecados falam baixo. Ansiosa, ou assim, agitada, sem o domínio, eu falo assim, papai, eu já falo logo em casa, eu falei, tchau, porque eu vou orar, vou ler a minha Bíblia e me deixa em paz, né? Porque eu já sei que eu estou precisando mais dele, porque, e ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer, eu não tenho como ter uma vida, sabe por quê? Porque em Tiago 3,11 diz que não tem como a gente jorrar água doce e água salgada. Então eu não posso falar assim, é o meu gênio. Não, querido, a gente tem que domar, porque faz parte do fruto do Espírito. A gente tem que procurar botar água na boca. Esses dias meu filho riu porque ele estava me falando uns negócios, né? Eu enchi minha boca de água. Aí ele falou, que isso, está tomando remédio? Eu falei, depois que eu acalmei, eu falei, foi para não te dar uma resposta. É a melhor, porque aí, enchi minha boca. Ele falou, vou viver com a minha boca cheia. Eu falei, beleza, dominado pelo Espírito. Eu não disse para você, a gente agora riu e está tudo bem. É isso, procure estratégias que te façam vencer e não serem vencidos no Espírito, dirigido pelo Espírito, né? Então é assim, não tem como jorrar água doce e água salgada. Eu não posso estar só assim, né? Ou como a gente fala muito, a gente ouve muito aqui, eu não consigo, quando as pessoas pregam aqui sobre palavra torpe, eu falo, gente, como é que um cristão fala palavra torpe? Sabe o que é palavra torpe? É podre. E você fala coisa podre para o outro, você vai fazer jorrar coisa podre, vai jorrar sobre a vida do outro. As nossas palavras têm poder de abençoar e amaldiçoar alguém. Então eu vou só jogar podridão para fora, botar isso dentro do meu lar. Então cuidado. Aí quando eu falo assim, gente, eu não consigo. Sabe, eu dizia assim para minha cunhada, porque ela falava muito palavrão, e eu falava assim, cunhada, eu não sei, quando você fala, isso me choca tanto, eu vou ser sincera com você, eu preciso que você me dê um tapa na cara, do que me falar um palavrão, que isso me choca, porque eu não tenho, não sai, né? E assim, o filho de Deus precisa manifestar a glória dele, e a glória dele, a gente vai falar mais para frente, é ter o quê? Palavras que venham do alto. Então, cuidado. Aí eu te pergunto, quanto fruto você está produzindo? Frutos são gerados no silêncio, no secreto, mas percebido por todos. Precisa a pessoa ver, reverberar o teu fruto do lado de fora, sem você falar. Se você fala que você precisa falar no teu trabalho que você é crente, as pessoas não percebem algo diferente em você, algo está errado em você. Né? Eu estava falando com uma pessoa do trabalho, e a pessoa falou assim, poxa, eu estava lá trabalhando e tal, e a pessoa falou para mim, você é crente? Não parece. Aí eu já fui saindo, porque eu não podia falar muito, né? Porque eles, porque você se estoura, mas crente não é bobo. Aí eu lembrei da pastora Luciana falando dos sapos, né? Aí eu vi vários sapinhos entrando aqui e tal, entrei, mas é isso. Crente, muitas das vezes, para glorificar o Pai, precisa ter o fruto do Espírito e vai engolir o sapo. Então eu quero saber, as pessoas têm visto Jesus em você? É no secreto, querido, que nós produzimos. A primeira coisa, fé. A fé é o início da jornada do filho. A fé é a porta da filiação. Fé é confiança, é rendição. A pastora Rosane falou muito sobre isso na quarta-feira aqui. Fé é dependência. Foi o que a pastora Patrícia estava falando hoje, que ela falando, eu falei, eu espero que ela não vá falar a minha pregação, né? Aí assim, fé é dependência. Eu falei, fala sobre o Elias e Eliseu que está falando, minha filha, continua para esse lado, né? E foi uma bênção a pregação da manhã. E aí fala sobre isso, o filho crê, mesmo sem fé, mesmo sem ver, né? Hebreus 11:6 vai dizer isso, que sem a fé é impossível a gente agradar o coração do nosso Pai, porque Ele quer que a gente saiba de que Ele é bom, de que Ele é galardoador, Ele vai nos abençoar. Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa me falando uma determinada coisa, não vou falar, porque a gente grava, um dia vai de que essa pessoa esteja assistindo. E aí ele falou assim, eu tenho automático, às vezes, de responder as pessoas sem nem terminarem a frase, né? E aí, a discípula ali já falando, Aí, assim, ele falou assim, então, mentira a gente combate. Eu falei, com certeza. Aí ele falou, com mentira. Eu, não, aí não.
né? Porque eu falei assim, eu nem esperei ele parar de falar, porque eu pensei que ele fosse falar, mentira se combate. Estão falando mentiras da senhora, mas mentira a gente combate, e eu, com certeza. Aí ele vai e me fala com mentira. Eu falei, não, eu prefiro perder do que eu... Não, você só vai botar verdade aí nesse ofício aí, é só isso que você vai fazer, tá? Ah, desculpa, não, é porque eu falei, não, tá tudo bem. O que não pode partir é de mim, dizer para você que eu quero mentir aí. Não, eu lhe entendo. Não, seu filho falou, a senhora é religiosa, né? Aí eu ia explicar para ele que eu não sou religiosa, que não é, mas eu falei, não, tá tudo bem, assim não eu vou muito adiante, né? E aí, o que acontece? Falei, não, eu tô aqui, se minha filha toca o telefone e fala assim, mãe, vai na secretaria. Eu falei assim, poxa filha, eu estou aqui sentada. Você está ouvindo o louvor que está aí? Ela botou na Alexa em casa e tocava na secretaria. É aquele, filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Ela falou, olha a música que eu estava ouvindo, Deus mandou eu mandar para você. Aí eu falei, comecei a chorar. Porque quando a gente está assim, começa a chorar, porque eu falei, Senhor, é a tua resposta direta para mim, né? Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Quando a gente tem essa certeza no secreto com o nosso Pai, pode vir qualquer coisa, porque a gente sabe que Ele vai estar ali. E aí, quando eu cheguei em casa, minha nora falou assim para mim, mas sogra, e se você perde tudo? Porque você não contou um negocinho assim, eu perdi. Aí ela, e tá tudo bem para você? Eu falei, tá. E eu estou falando para você de coração, senão eu ia mandar ele mentir. Então é isso, a gente tem que saber de que a nossa fé está no que a gente não vê, porque senão não é fé. É uma doideira, a palavra de Deus é uma doideira. Só louco mesmo que se apaixona por ele, porque a gente não tem que ver, mas tem que saber que vai acontecer. No secreto é que nós produzimos santificação. E santificação, gente, não tem a ver com perfeição, tem a ver com separado. Você ser separado para aquilo. Eu decido viver a minha vida separada para fazer aquilo que o Pai quer. Não tem a ver com ser perfeito, nós vamos errar. Mas uma coisa, como Paulo dizia, eu faço, esqueço-me das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo. E a gente vai nesse processo de intimidade. Billy Graham diz assim, santificação é obra contínua em nossa vida, modelando a imagem de Cristo, não de qualquer um. Como Paulo dizia, sede meus imitadores. Por quê? Porque ele era o cara? Como eu sou de Cristo. Quem modelava ele era Cristo. Então é exatamente isso. A nossa vida de santificação é uma obra contínua, modelando cada dia, como se fôssemos aqueles bonequinhos, né, sendo modelado, vaso, que nós somos chamados de vaso. E ali, aí vai tirando as arestas, joga fora. É exatamente isso. Modelando, diário. É instantâneo? Não, é um processo diário de rendição. E não é a minha vontade, mas a tua. É assim que o filho diz, né? No secreto, como diz no versículo 2 e 3, nós passamos pelo processo, né? E ele diz assim, olha no 2, eu quero ler com você de novo. Todo ramo, toda vara, como diz lá, né? Que estando em mim não der fruto, ele corta. É uma frase interessante que a gente ouviu lá também, que Deus não tem muita paciência com quem não dá fruto, com quem não é frutífero, Ele remove. Então o que a gente precisa aprender com isso? O que a gente precisa aprender é que a gente precisa remover da nossa vida tudo aquilo que nos impede de dar fruto, para que a gente possa ser frutífero. Se entrar mais no secreto, ler a palavra, é claro, mas a gente tem algumas ações que a gente pode fazer. O que está te impedindo de dar fruto? Às vezes é uma internet, né? Eu estava com uma mania, mais um pecado confessado, né? Eu tinha esses joguinhos de pedrinha que ia caindo e tal, ficava ali. Aí eu falei assim, vou deixar aqui, para quando eu chegar assim nos lugares que demorar muito. Aí Deus falou para mim, tira isso daí, lê a Bíblia. Aí eu... aí eu tentando falar, mas lê a Bíblia, aí paro, aí entro, vou ser atendida. Aí ele, tu também não fez isso com o jogo? Se você fizesse com a minha palavra. Aí foi isso que eu fiz, fui lá, desinstalei para não ficar sendo tentada, né? Desinstalei tudinho. E aí, agora eu sento e começo. Marco, fulana de tal para entrar. Papai, agora, Espírito Santo, eu estou entrando. É isso. E a gente, né, vai
vai fazendo isso, é a melhor coisa. Crie mecanismos para você ter intimidade, né? Se é a internet que tá te impedindo, se é conversa desnecessária, né? Pessoas desnecessárias. Eu estava conversando isso com a minha filha, mãe, como é que você diz que uma pessoa é desnecessária? Não, minha filha, não é isso. Desculpe, mas aquela pessoa que não quer mudança, ela é desnecessária. E aí você vai só estar andando com ela quando ela estiver pronta para estar querendo mudança. Interessante que o texto ele continua dizendo para a gente que os que dão fruto, ele vai lá e poda, ajeita direitinho, né? Mesmo os que dão fruto, ainda continuamos no processo para sermos moldados, senão a gente perde a forma. Se a gente não for dirigido pelo Espírito dizendo, filho, está tomando outro lugar. Filho, está falando demais. Filho, segura a língua. Olha, vai ler Tiago, filha, porque está falando muito, né? Aí você vai perdendo a forma do pai. Por isso que precisa ser moldado. E isso precisa fazer a diferença no mundo para que a gente glorifique o pai. Às vezes, a gente passa por desertos, é molde. Um louvor que eu estava até ouvindo ontem, eu falei assim, nossa, é aquele, você me leva ao deserto para falar de amor, né? Aí eu falei, Senhor, me ama menos no deserto, né? Mas Ele nos leva no deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para provar que está comigo. Printa um arco-íris para provar que a fidelidade dele não acabou. Essa é a forma de expressão e de amor dele, para mim e para você, né? Apesar de ser doloroso e nunca vai ser confortável, o processo e o deserto nunca vai ser, a verdade é de que é a prova de amor. No secreto, nós produzimos disciplina e resiliência. Nós precisamos ser intencionais e constantes na nossa busca. Billy Graham tem uma frase também que diz assim, nós somos parecidos com quem nós passamos tempo. Você tem passado tempo com o pai? Essa semana eu estava fazendo, não sei se foi essa semana ou outra, porque tá correndo tanto a vida, né? Estava fazendo um discipulado que eu falei, que eu gerei um novo hábito para mim. Eu estou lendo aquele livro Bom Dia Espírito Santo. E aí ele fala para eu falava, Senhor, bom dia, eu quero dar meu bom dia primeiro para Ele. E aí o livro fala assim, olha, dá bom dia primeiro para o Espírito Santo de Deus, né? Ele te guia, porque foi Ele quem Jesus deixou aqui e tal, Aí eu falei assim para a menina que trabalha lá em casa, ó, todo dia, junto com a minha xícarazinha, você vai colocar uma xícara pequenininha, desse tamanho assim, que eu quero aqui junto com a minha. Aí ela falou assim, por que uma água para o remédio, alguma coisa? Eu falei assim, não, deixa eu te explicar o que é. Porque é uma forma da gente evangelizar também, né? Todo dia que eu sentar aqui, Osana, eu quero que o Espírito Santo saiba que ele é bem-vindo aqui na minha mesa, eu quero que ele tome esse café comigo. Então, além da minha cama, eu vou chegar aqui e falar, bom dia, Espírito Santo, vamos tomar o nosso café? E aí? O livro fala assim, começa a levantar, ir para um lugar e fala assim, e aí, nós vamos fazer o que agora? Hoje nós temos o que para fazer? Aonde que o senhor quer que eu vá? Direcionando. Aí eu falei, eu vou resolver. Sabe por quê? A gente não fala na nossa igreja sobre memorial. O que é o memorial, gente? Nada mais é do que uma lembrança. Aquele memorial tem alguma força, Não, mas é que nos lembra. O nosso primeiro memorial, eu falo sempre isso aqui, do ato profético, na nossa igreja foi uma pedra branca, que era primeiro ato profético, que mostrava de que nós tínhamos uma aliança com o Pai. Eu botei lá, a aliança está em cima da minha mesa, no meu trabalho. Aquilo é um memorial para saber de que Deus tem uma aliança comigo, Ele não vai abrir mão de mim, entende? Então, é um memorial que eu fiz para a minha mesa. A palavra de Deus, Ele vai nos dizer que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. É assim que a gente tem que ter todos os dias a nossa vida, pensando sempre em coisas assim. Eu tenho que viver segundo o código de vida, né? O pedagogo, ele tem a BNCC, tem a LDB, né? O advogado, ele tem um código penal, código civil. Nós temos um código de vida, que é a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e ordem, é ela que eu tenho que andar, né? Eu até brinquei, eu dei uma Bíblia para o pastor grossa assim, eu falei assim, toma o seu código eclesiástico, né? Aí ele falou, código? Eu falei, doutor, porque doutor tem código civil, o pastor tem um
código eclesiástico, né? É isso, nós temos que ter um código de vida, é a palavra de Deus, é ela que tem que estar nos guiando. Eu vou estudar, porque eu tenho que saber como é que é para fazer para Jesus. E ela tem resposta para tudo da nossa vida aqui, né? Em Romanos 8:5, eu vou abrir aqui. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, se a gente viver com a palavra, baseado na palavra, pensando nas coisas que vêm do alto, a gente vai se inclinar para o Espírito. Mas se a gente nem lê, a gente vai se esvaziando. Uma vez fizeram uma pergunta, né? Todo mundo já ouviu essa pergunta. Quem é mais forte, a carne ou o espírito? Quem você alimentar mais. Então, quem será que nós temos alimentado mais? E interessante, nós não podemos viver de acordo com a nossa vontade humana, porque nós somos embaixadores do Rei. Caramba! Cara, isso é... Aí eu fui lá assim, deixa eu ver aqui, o que o embaixador faz? Aí eu já peguei a primeira palavra assim, ó... que ele promove a cultura do país dele. Eu falei, caramba, nós somos embaixadores do rei, nós temos que promover a cultura do nosso reino, da nossa nação. Nós estamos aqui para fazer a diferença. A gente não pode falar a língua materna dessa terra, a gente tem que falar a língua materna dos céus, porque a gente representa essa embaixada. É isso, porque somos chamados para sermos embaixadores do rei. Então, como embaixadores do rei, nós estamos representando bem a nossa terra, a gente está representando a nossa nação. Qual é a cultura? De vitimização, de pobre coitado, de que não vai dar certo, ou a gente vai começar a declarar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que seja ruim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei de uma coisa, disso ruim vai vir algo muito bom, porque o meu Pai, a natureza dele é ser bom. Então é nisso que eu tenho que crer e saber o tempo todo. Eu sou embaixador do rei, e eu vou implantar aqui a cultura do céu. As pessoas têm que ver onde eu chegar. Na sexta-feira eu tive uma situação inusitada no trabalho. Eu lembrei até da Lu, né? Com as coisas do trabalho. Eu falei, eu sei. Um pai chegou nervoso, lá é aos gritos. Ele e a ex, não era nada com a escola. Mas a escola tem que resolver, tem que entrar ali, né? Para resolver. E teve uma hora que o cara estava tão agitado que eu tive que usar, gente, o que eu sei. Eu falei, olha, não é a diretora mais que fala aqui. Em nome de Jesus, você vai se acalmar, porque quem está falando é a serva. Vamos entrar na minha sala. Gente, o cara entrou, né, meu filho, mãe, tu misturou as coisas. Não misturei não, meu filho, eu sou filha. Eu sou filha em casa, eu sou filha na igreja, eu sou filha no meu trabalho, eu sou filha em tudo que é lugar, então é por ele que eu vou chamar. É no nome de Jesus. Eu falei, nome sobre todo nome. Julinha e Lucas estavam lá, ficaram com um olho desse tamanho. Entrei com ele e falei, filho. Aí eu já falei, filho, nome de Jesus, meu filho, como que você está nervoso? Conversei, consegui apaziguar. Tinham já chamado a patrulhinha. Quando ela chegou, uma hora depois, eu tive que dizer isso para ele, claro, né? Eu falei assim, e aí, posso ajudar alguma coisa? Até pode, mas já está resolvido. Falei, porque eu te chamei tem 1 hora. E aí, mas aqui, só para você saber, as coisas foram resolvidas. Lógico que a gente tem sempre uma coisa chatinha, tem que notificar alguns detalhes, então, mas é isso. Nós estamos aqui para sermos embaixadores, onde a gente chegar, a cultura do céu, a atmosfera precisa mudar do lugar. E intimidade com a videira, né, é permanecer, é ter raiz. O versículo 5 de João 15, ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer assim, João 15, 5, ele diz assim, olha, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Na intimidade, você precisa permanecer. Você precisa ter raiz. Você precisa ter sustento, direção, para ter proteção. Não pode ser superficial, não pode ser coisa rasa. A gente não pode só ler, sabe, aquela devocional que vem toda manhã, que eu até falo assim, Paulo, você
manda essa devocional, você sabe se as pessoas querem, né? Mas, amém. E aí está ali. Você não pode só pegar aquela devocionalzinha ali, sabe? Ali a devocional, que palavra linda, né? Quantas promessas maravilhosas. Querido, você conhece as promessas dela, mas você conhece o dono das promessas. E aí leio lá aqueles textos, né? Não, é saber, o que significa isso? Por que ele é videira? E aí começa você a estudar. O pastor Carlito Paz, numa das reuniões lá na conferência, ele disse que 26,5% da população no censo deu que é evangélica. Uau! E brasileira, né? Uau! Nós estamos errando em alguma coisa. Eu fiquei pensando assim, gente, se nós fôssemos os discípulos daquela época, o evangelho não tinha chegado até a gente aqui, gente. Isso é sério demais. Somente 26,5% no censo são evangélicos. A culpa é minha e é sua, porque a gente não está fazendo. Isso que o Anderson fez aqui e que toda hora o Romero passa, coitado. Dá para compartilhar? Dá para compartilhar? Basta compartilhar. Eu estou falando isso para mim também. Eles pedem sempre, sempre, sempre. Realmente é isso, é um missionário. É ser um missionário, passa, porque aí vai alcançando mais e mais pessoas. E não é para a igreja Batista do Moneró que você está fazendo isso. É porque você é embaixador do rei. É para isso. Então não vem ter vida rasa com o Pai, né? Porque se nós fôssemos... eu peguei as pregações e eu quero dizer a você, anota cada pregação que acontece. Eu preguei uma pregação do pastor Fábio de 20 de novembro de 2022. Com certeza era a virada. E ele sugeriu alguma coisa de tema da virada. Ele sugeriu para a gente, né, que olha, comece a dar estímulo como se fosse virada, porque a virada não pode acontecer no final do ano. A virada na nossa vida precisa acontecer diariamente, todos os dias. Me planejei para fazer isso, só Senhor, ainda não fiz, então vamos nos organizar para fazer, porque você não pode perder de foco a meta que você tem. Ele disse assim, onde o evangelho chegou, nos trouxe paz, conserto, mudança de atmosfera, mas o profético de Isaías vai se cumprir à medida que nos movermos. Querido, não adianta você esperar que o profético aconteça somente aqui nessas 4 paredes. É lindo a gente ir orar em dupla e falar que o Senhor te abençoe e tal. Eu senti o fluir do meu irmão. Você tem que fazer isso. É como a pastora Patrícia hoje de manhã estava falando. Se você vê alguém lá na rua, está com dor de cabeça, impõe. Se você vê alguém nervoso, você vai lá, fala em nome de Jesus, tu vai se acalmar, e a pessoa tem que se acalmar, e as coisas, a mudança tem que acontecer. Você precisa reverberar isso, porque você é embaixador do rei. Você foi chamado para isso, né? O pastor Carlito também disse algo bem forte. Ele disse assim, olha, se as pessoas não vierem para as igrejas pela palavra e por causa da presença de Deus, elas não vão criar raízes, porque elas estão atrás de milagres, de cura. E é claro que isso pode acontecer como consequência da nossa intimidade com o Pai, do nosso secreto, mas não é a essência. Quem eu tenho que amar é Ele. E mesmo que Ele não faça, porque a gente canta isso, se Deus fizer, Ele é Deus, ou tu só canta da boca para fora? Toda música, domingo passado eu cheguei em casa, minha filha estava lá com o grupo dela, fazendo, eu até gravei, né, que achei bonito e tal. Aí eu falei, por que você não canta aquele de que, das sandálias que eu já tirei e tal? Aí eu vi que ele ficou sem graça, ela foi e falou, mãe, o pessoal falou para a gente não cantar essa música, porque a gente é muito forte, e a gente não deve cantar uma coisa que a gente não vai viver. Eu falei, não, se eu soubesse disso, Dorothy, eu já teria falado com ele. Aí ela falou assim, mãe, olha mãe, hoje vai ter meu grupo aqui de novo, tu não vai falar nada não. Falei, vou, Dodó. Vou, porque enquanto eu não conheço a letra, eu fico pensando, deixa eu ver se eu vou cantar ela, porque eu não quero prometer nada sem, né, Senhor. Aí, é igual eu falei para o pastor, naquela música, né, mas hoje eu não vou te pedir nada, não vou cantar esse pedaço não, Deus. Hoje, olha, eu quero a tua presença, mas hoje eu vou te pedir uma coisa, porque todo dia eu te peço alguma coisa, depois de te agradecer, mas vou te pedir, né? Então, assim, se eu pedir a presença dele, eu já estou pedindo. E aí eu falei assim, não, eu tenho que dizer, isso, de que eu vou, as sandálias, eu esqueci a música qual é, mas é isso, a gente tem que saber que o que a gente está querendo é a presença do Pai, não é a essência, não é se vai ter cura, se vai ter milagre, se vai ter falar em línguas, até porque
O maior de todos é o amor. Não adianta nada se a gente estiver aqui dentro, fazendo todos os dons, mas se a gente não amar pessoas. Amém? Então, essa semana, na sexta-feira, eu estava olhando para uma foto que eu tenho na minha sala, somos nós 4, e estava ali na porta, nas bodas da gente, nos 25 anos. E toda vez que eu olho para essa foto, a foto eu estou com um vestido assim, que está me deixando imponente, aí eu falo assim, nossa, quando eu olho para essa foto, eu sinto que assim, sou forte, eu que dou força, né, para a família. Aí Deus sempre, gente, Ele me responde. Só que esse pensamento vem sempre, sou eu que faço isso. Aí, toda vez que eu olho para a foto, eu falo assim, nossa, essa foto, Deus, eu me sinto tão imponente. Ele, sou eu que faço isso. Aí eu falei assim, amém, eu sei que é. E aí ele falou assim, faz isso. Lá, você não vai ter reunião do Ministério de Casais? Faz isso uma roda. Pergunta a cada uma o seguinte, para fechar os olhos. Eu queria que você fizesse isso em casa. Fecha os olhos e fala assim, quando você fecha os olhos e pensa em Deus, porque quando ele falou isso de novo na sexta-feira, eu fechei meus olhos, comecei a chorar, eu falei, é verdade, Deus, é o Senhor mesmo que faz isso. Se eu sou, é porque o Senhor me permite ser. Se eu faço, é porque o Senhor me permite fazer. Se eu estou onde eu estou, é porque o Senhor me permite estar. Se eu tenho o que eu tenho, porque o Senhor me deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não é meu, é para o Senhor. A família que eu tenho, aí eu falei, a igreja onde eu estou, os pastores, tudo que eu tenho é teu e é para o Senhor. As dificuldades, eu falei para ele, as dificuldades também são tuas, né? Então assim, é isso. E aí ali ele falou assim, faz isso lá, né? Aí eu falei assim, aí eu comecei a pensar, e eu, o que eu falaria assim? Aí a primeira coisa que veio, te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É lindo esse louvor, né? Aleluia, glória a Deus. Veio ao meu coração isso, eu falei, é verdade, é isso que a gente tem que pensar o tempo todo. Façam isso em casa. Chegar em casa, fecha os olhos e fala assim, Senhor, eu pensando em Ti, o que vem de primeiro na minha mente? Começa a falar para Ele, sabe, palavras, é isso que vem na minha mente. E por isso que eu amo o Salmo 91. Salmo 91, e eu quero ler. Não quero só falar, porque às vezes a gente fala assim, Salmo 91 você conhece, e tem gente que não conhece, não é? E aí a gente fala como se todo mundo conhecesse. Eu amo o Salmo 91, que ele diz assim, olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, o Senhor é o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês de escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, eu acho forte demais, Ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces de alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-eis a salvo,
porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Querido, você viu, né? Não é lindo, não é? Tudo que Deus faz por você. Mas, querido, precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Precisa estar lá, debaixo das tuas asas, é que nós somos seguros. Para que a gente tenha toda essa provisão, essa direção, essa proteção, a gente precisa estar. Eu lembrei quando eu estava falando isso daqui, sobre, se tiver aí, eu queria que botasse a foto, só que eu vou precisar que desliguem a luz aqui. Enquanto o pessoal está preparando a foto, vão vir desligar a luz, eu vou continuar. No 6, no secreto nós geramos frutos que glorificam o Pai, porque evidencia no público. Lembra como a gente falou? Como falei antes, né? Além de glorificar, ele evidencia que nós somos discípulos. E o pastor Carlito, na plenária dele, ele disse uma coisa assim, nunca tinha escutado. Ele falou assim: nós não somos barco, tipo barco de iate. Ou seja, para passeio. A gente não está aqui para passeio. Nós somos barcos de pesca. Aleluia. Glória a Deus. É isso, nós estamos aqui para fazer a diferença. Somos conhecidos não por pessoas sentadas, mas por filhos enviados. É isso que a gente faz aos domingos, quando acaba a nossa celebração. A oração de envio nada mais é do que a gente está sendo comissionado para ir, ser embaixador, não aqui dentro, mas lá fora. Cuidado com você que está querendo só ser servido, sem servir. A Bíblia fala que os nossos dons são para edificação da igreja. Não vem com historinha para mim de que você está trabalhando, está servindo lá, e por isso não precisa servir aqui, tá? Isso aí é uma foto do número 1, né? Vocês estão vendo o número 1 aí? Eu estava atendendo uma mãe, eu pedi permissão a ela, claro, para colocar. E ela falou, a gente falando de Deus e tal, e ela falou assim para mim: Cris, eu falando assim, puxa, você tem certeza que você pensa em parar de trabalhar uma parte do dia, né? Eu falando assim, porque às vezes tem mulher, se você pode, é bom parar e tal. Ela falou: Cris, eu estou pensando, estou orando, por quê? Porque quando eu fui para esse meu trabalho, eu sou a número 1, e ela é de uma faculdade federal, né, grande, e tem um cargo grande lá dentro. E ela falou assim: hoje, claro que faria diferente. Mas eu estava orando e perguntando para o Senhor: Senhor, será que realmente é isso que o Senhor quer para mim? Porque eu estava num lugar que eu estava infeliz, trabalhando num lugar que eu estava infeliz. E eu falei: me tira desse lugar, Deus, me tira desse lugar. E ela falou que ele disse assim para ela: faz a prova tal do concurso e tal. Ela foi fazer e ela orando, falou assim: Senhor, será, o Senhor vai me tirar daquele lugar? Como é que vai ser? Eu fiz essa prova, será que eu vou conseguir? São muitas pessoas para o número de vagas, como é que vai ser? E ela disse que abriu os olhos e viu isso aí, ó, no sofá dela, em cima do sofá. Ela falou: Cris, eu tirei foto. Eu tirei foto porque eu falei assim: Senhor, fechei os meus olhos e falei: Senhor, se eu conseguir pegar meu celular e tudo e tirar foto, é porque é resposta tua. Aí ela falou assim, ele disse para mim: você vai ser a número 1. E ela disse que, abri, peguei meus olhos, peguei e consegui tirar. Quando eu cheguei no dia de pegar o resultado, minha colega falou assim: fulana, você foi a número 2. Olha só, você foi a número 2. Entravam 3. Foi a número 2. Aí ela falou assim: não foi isso que Deus falou para mim. Eu disse que se fosse Ele mesmo, que eu tirasse a foto, não foi isso que Deus disse para mim. E ela falou assim: obrigada, pode ligar a luz. Aí ela falou assim, aí eu falei assim: Senhor, fui no caminho, no ônibus, pensando, falou: Senhor, número 2, ele falou: eu disse a você número 1. Aí ela falou assim: mas está lá o resultado, número 2. Aí ele falou assim: mas eu disse a você número 1. Você vai ficar com o resultado ou com o que eu disse para você? Aí ela falou assim: eu vou ficar com o número 1. E chegou lá, por causa de títulos e tal, quem que ela foi? Número 1. E ela falou assim: Cris, fui número 1. E aí a colega que disse para ela: mas você não se contentou com ser 2? Aí ela falou: não é isso. Era muito mais do que só me contentar. É porque era o meu pai que tinha falado comigo, né? Então eu queria, assim, como? Será que eu me enganei e não ouvi a voz do meu pai?
né? Eu estava num secreto com ele. Aí ela falou assim, quando eu vi o número 1, então é um trabalho que eu penso bem se eu devo sair ou não, porque foi ele quem me deu. E eu falando para ela, mas ele também te deu os filhos, né? Então, só que vai para o teu secreto aí de novo, para ele dizer se tu é um ou se tu é mãe, tá? Porque eu não tenho como te responder. Então, é exatamente isso. A gente precisa saber. E a última lição que eu aprendo com esse texto é de que o ramo no secreto com a videira e o lavrador promove obediência. O versículo 10 de João 15, vai para lá, vem para cá. De João 15, eu quero ler com você, de novo, ele diz assim, olha, 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. A gente tem um exemplo de Jesus para ser obediente, né? Então, no secreto eu aprendo com o mestre dos mestres, de que eu preciso estar ali, guardando os mandamentos. Como é que eu guardo o mandamento? Conhecendo, lendo a palavra. E detalhe, sabe o que o Código Civil, o primeiro artigo do Código Civil, ele diz? Que ninguém pode se declarar desconhecedor da lei. Como, gente? Como é isso? Eu quero perguntar aqui, todo mundo sabe a lei? Mas é o que o Código Civil diz no primeiro artigo, que ninguém pode se declarar desconhecedor da lei. Por quê? O que ele está querendo dizer? Está público. Você não conhece porque você não quer. É exatamente isso daqui. É público. É para você. Nós aqui temos liberdade de abrir esse livro todo dia, de comer esse livro todo dia, e de noite e de dia, não parar de conversar com Deus, botar papelzinho para te lembrar do que tem promessa ali, do que é isso daqui. É isso. Você está aqui. Se o Código Civil diz isso, o Código da tua vida diz isso daqui também para você. Então você promove obediência, quem quer estar no secreto. E obedecer é amar, é renunciar diariamente. É sobre fazer a vontade dele, não a nossa. É sobre disciplina. E João 4,34 vai dizer assim, quero também ler com você. Meu tempo está acabando, mas vai dar. João 4,34 diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. E aí eu vou lá para... Desculpa, eu li errado. 4,34, vi que estava errado. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que o Senhor disse. A nossa vontade tem que ser essa. A nossa vontade, a minha comida, a sua, o que te alimenta, tem que ser fazer a vontade daquele que nos enviou. E Salmo 48 diz assim, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. E hoje, então, Deus está te chamando para voltar ao secreto. Deus hoje está te chamando para restaurar a intimidade. Quem é do louvor sabe que eu gosto de uma musiquinha, né? Então já pode ir vindo para cá. Hoje Deus está te chamando para voltar ao secreto. Restaurar a nossa intimidade. Está te chamando para que você aceite o processo. Processo a gente não tem como pular. Viver em obediência. Praticar a disciplina. E como resultado de tudo isso, a gente dar frutos duradouros. Ter a provisão, mas não é qualquer provisão. A provisão porque a gente habita no esconderijo do Altíssimo. E então, eu pergunto para você, qual vai ser a tua resposta? Enquanto a gente canta só o refrão desse louvor, eu acho ele muito forte. Eu queria que você baixasse a tua cabeça. Queria que você estivesse pensando agora, qual vai ser a sua resposta para o Senhor? Você vai querer ter uma vida no secreto? De repente você achou que não tinha tempo. A gente tem tempo com o que a gente se importa. É hora de voltar para o secreto, para a gente frutificar.
Pode ser que você não esteja dando os frutos ainda que são necessários. Pode ser até que você ache que você está dando fruto até demais. Só que para o Senhor nada é demais. É lindo que Ele fala assim, ó, o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então ainda tem muito trabalho para a gente fazer.